Graça e paz a todos. Estamos iniciando a nossa Escola Bíblica Dominical neste domingo 26 de abril de 2020. E nós estamos aí num estudo do trimestre com base nos livros poéticos. E nós vamos orar para iniciarmos. E eu peço a você que já esteja com a sua revista aberta na 11ª lição. E nós vamos começar o estudo no livro de Eclesiastes. Vamos orar primeiramente? Oremos. Deus, nós estamos aqui neste domingo, iniciando mais uma semana, e nós pedimos que o Senhor nos dê sabedoria para vivermos mais uma semana. Agradecemos, Senhor, por esta manhã e por estarmos reunidos para estudarmos a Tua Palavra, que ela tem muito a nos ensinar. Ó Deus, muitos têm perdido esta oportunidade, outros podem fazer, mas têm desprezado também esta oportunidade de estar aprendendo mais da Tua Palavra. Não é a palavra do homem, é a palavra divina. E o Senhor quer nos ensinar. Ó Deus, que nós, como igreja Tua, temos a alegria, o prazer e o desejo de estar sempre aprendendo do Senhor. Obrigado, Pai, por tudo. Obrigado por esta manhã. Obrigado pelo Teu grande favor nas nossas vidas. Obrigado pela salvação em Cristo Jesus. Obrigado por termos a certeza de que o Senhor está conosco em todos os momentos da nossa vida. Nós fazemos esta oração em nome de Jesus. Pois bem, nós estamos aqui iniciando mais uma lição, estamos na lição 11, passamos aí um período de estudos com base em Provérbios, finalizamos domingo passado e hoje estamos iniciando o estudo em Eclesiastes. Estamos saindo de um livro para o outro, mas permanecemos com o pensamento de Salomão. Permanecemos com Salomão, porque ele é o escritor de Provérbios, como também o escritor de Eclesiastes. Então, muitas coisas que nós vemos em Eclesiastes reforçam o pensamento de Salomão em Provérbios e vice-versa. Tá? Um detalhe importante aqui é que esse livro de Eclesiastes ele parte de uma visão de um rei, né? Um homem que é rei, um homem que é rico, um homem que tem à sua disposição tudo que ele quisesse na sua época, mas ele não deixa de falar coisas que envolvem toda a classe de pessoas, do mais pobre ao mais rico. Então, essa é uma característica, que, apesar do livro de Eclesiastes vir de um rei, uma pessoa muito poderosa, uma pessoa riquíssima da sua época, mas abarca todas as classes sociais. O que nós não podemos perder de vista é que Eclesiastes, Provérbios, o livro de Jó, que já foi estudado logo no início do trimestre, e o próximo, que será o último, que é o de Cântico dos Cânticos, todos eles têm inspiração divina.
Por isso que a palavra de Deus, seja em Gênesis, nos profetas, seja nos livros históricos, seja nos livros poéticos, seja nos evangelhos, nas cartas e no livro de Apocalipse, todos eles têm o grande poder de falar as nossas vidas. Porque a fonte é Deus. Isso faz toda a diferença. É por isso que a Bíblia é um livro excepcional. Um livro que, independente de épocas, ele continua sendo atual. Continua falando da situação humana, seja no tempo do Israel antigo, seja no tempo de Jesus Cristo e no tempo futuro, continua falando. Então, Deus tem a palavra certa para todas as épocas, para todas as pessoas de todas as épocas. Então, o autor, que é Salomão, ele começa falando, e eu vou aqui para o primeiro tópico, passando dessa introdução, que o tópico fala assim, a vaidade humana, com base no primeiro capítulo de Eclesiastes. E o autor, ele começa falando, no versículo 2, vaidade de vaidades. Diz o pregador, vaidade de vaidades. Então vai tratar aqui, esse tópico trata da vaidade humana e que tudo se torna inútil ao observar tudo que se faz aqui neste mundo. E eu quero aqui ler o que o autor da revista, da lição, ele coloca com muita propriedade, muita sabedoria a respeito deste tema. Ele coloca o seguinte, no primeiro parágrafo: como somos engodados em nossa vaidade. O que de fato é. Como somos enganados em nossa vaidade. Continuando, corremos atrás das coisas como se fossem nos tornar especiais ou nos fazer melhores do que somos. Porém, ao adquirir o que tanto desejamos, já não nos sentimos satisfeitos. Porque, na verdade, o ser humano ele é movido por conquistas. Essas conquistas satisfaz o seu ego, que, por outro lado, é muito voltado à vaidade. Então, a cada momento ou a cada conquista que é realizada, o homem se sente satisfeito momentaneamente, mas de imediato já quer se envolver em outras conquistas. E assim leva a vida toda, né? Querendo ter cada vez mais, possuir cada vez mais, adquirir cada vez mais as coisas. O ser humano, na maioria das vezes, na grande maioria das vezes, é movido a isto, a conquistas. E isso termina norteando a vida da grande maioria das pessoas, o que, quando for observar, muitas das vezes analisa e chega à conclusão, isso vai dar em que passa-se o tempo e, na verdade, não levamos nada disso para a eternidade. Não levamos nada disso. Então, o segundo parágrafo diz o seguinte: nossa cultura
valorizou de tal maneira as coisas efêmeras que podemos ver de um lado para o outro o quanto todos correm para alcançar ou atingir um ideal, muitas vezes apenas idealizado. Uma ideia, apenas uma ideia vazia, que nos impulsiona a continuar correndo, buscando, mostrando as conquistas, para chegar ao topo e mostrar o que se conquistou. E isso, como o próprio texto fala, né, isso envaidece, infla o ego das pessoas. Mostrar que é poderoso pela quantidade de coisas que alcançou, que conquistou. Continuando, ainda nesse segundo parágrafo, está no ponto de continuação, mas quando se chega lá, o sentimento de vaidade, de efemeridade, de vazio, de sem sentido, tomou conta. Vivemos um tempo assim, em que o desejo de conquista é o que mobiliza, e quando se chega lá, o alcance não tem sentido. E aí o destaque é o versículo 14 desse primeiro capítulo, em que diz assim: tenham visto tudo que é feito debaixo do sol, tudo é inútil, é correr atrás do vento. E de fato, a palavra do Senhor diz, né, o próprio Senhor Jesus diz, de que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Muitas pessoas vão acumulando, e Jesus até usa essa parábola, usa uma parábola antes de chegar a esta verdade que ele proferiu, né, em que um homem ele acumula acumula tanto em seu celeiro a tal ponto de dizer a si próprio, né, folga e descansa a minha alma. E aí Jesus entra com essa palavra, com esse fundo de verdade na parábola, de que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Esse é o grande problema do ser humano. Não só do nosso tempo, mas de todas as épocas. Esse é o grande problema do ser humano. É a vaidade. Que o próprio Salomão, ele escreve em Provérbios 16, no versículo 18, da seguinte maneira, falando a respeito da vaidade, que a vaidade precede a queda. Ou seja, antes mesmo de chegar à queda, o que provocou essa queda foi a vaidade. Esse ego inflado, carregado de si mesmo, achando-se autossuficiente, que não precisa de nada, de ninguém e nem mesmo de Deus. Basta ele próprio e os seus bens. Então, a vaidade precede a queda. E isso tem causado a queda de muitas pessoas. Quantas pessoas estão tropeçando na sua própria vaidade? Então, esse é um problema recorrente na humanidade e precisamos tomar cuidado com relação a isso. A vaidade é tão grande que muitas das vezes a pessoa que não tem o controle sobre si, que muitas das vezes uma palavra de elogio, aí usamos um outro ditado popular, sobe a cabeça, é um perigo muito grande. Então, pode ser por elogios, que a pessoa não está preparada para receber elogios,
e aí sim vai desce, se acha o tal, né? Se acha que está acima de tudo e de todos, se acha o melhor. Então, é necessário a pessoa ter o pé no chão, estar preparada para receber elogios, para receber uma palavra que massageie o seu ego, sem, contudo, deixar subir para a cabeça. Uma vez que vai para a cabeça, aí fica complicado e o texto sagrado diz que a vaidade precede a queda. É fatal. Vai acontecer. Então, o domínio próprio é um fruto do Espírito Santo que precisamos exercer, não só com relação à vaidade, mas muito mais outras coisas que vão surgindo na nossa vida para provocar a nossa queda, para ser pedra de tropeço. Então, precisamos ter o fruto do Espírito, o domínio próprio, com relação a esse contexto que nós estamos aqui estudando, falando da vaidade. Então, ficar sempre de orelha em pé. Policiar a si próprio. Policiar a si próprio. Vai ser uma atitude muito saudável com relação a isso. Muitas das vezes policiamos os outros e deixamos de policiar a nós. Então, primeiramente nós, primeiramente o eu. O outro, sei lá em que plano fica, mas primeiramente a nós. Policiar a nós mesmos. Vamos ao segundo item, e o autor coloca aqui como subtítulo. Aliás, eu não falei o título da lição hoje, tem por título essa lição 11. Tudo tem a sua ocasião própria. Então agora vamos ao subtítulo. O engano da vida fácil e supérflua. No capítulo 2 de Eclesiastes. Então, o autor coloca assim: vivemos um tempo de muito cansaço. São tantas as exigências do viver, individuais e externas, que muitas vezes pensamos em desistir. Ele aqui faz referência ao capítulo 2, versículos 17 e 18, que eu vou ler. Que diz assim: por isso desprezei a vida, pois o trabalho que se faz debaixo do sol parece-me muito pesado. Tudo é inútil, era correr atrás do vento. Desprezei todas as coisas pelas quais eu tanto me esforçara debaixo do sol, pois terei que deixá-las para aquele que me suceder. Continuando o pensamento do escritor do estudo, esquecemos de cuidar de nós mesmos. Como poderíamos, com sabedoria, mas às vezes, sem mesmo perceber, estamos envolvidos numa roda viva de trabalho, conquistas e conquistas, que nosso espírito entra em aflição. Nossa vida perde o sentido. Passamos a ter sentimentos e pensamentos de desvalia, pensamentos que podem nos levar à destruição. O desprezo pela vida pode nos acometer também. É natural em nosso viver, principalmente quando vemos que outras pessoas alcançam coisas que não conseguimos. Isso mexe conosco. E às vezes somos tentados ao engano de atingir
ou conseguir o que desejamos com mais facilidade ou rapidez. Porém, esse não é o ensino dado a nós que seguimos o Senhor. A vida de engano e supérflua é alcançada por aqueles que viram as costas para os ensinamentos da palavra. Muitas vezes pode parecer mais fácil, mas o seu fim não é o melhor. Bom, com relação a esse tópico aqui, o engano da vida fácil e supérflua, é a geração que nós estamos vendo nos nossos dias. É uma geração que não imprime o menor esforço para conseguir as coisas, porém as quer de qualquer maneira. E muitas das vezes quer conquistar através de atalhos. Isso nós vemos muito fortemente na vida de muitas pessoas que são materialistas, né, que querem de qualquer maneira possuir as coisas, né, e vivem um desejo desenfreado, é o pecado da cobiça, de modo que não se esforçam de maneira alguma, vivem uma vida totalmente supérflua e querendo uma vida fácil, uma vida muito fácil, e por isso se envolve por atalhos que de fato não vão levar a nada ou ao bem da verdade vão ter prejuízo. Se enganam totalmente. Muitas pessoas gostam de ostentar marcas e que nós sabemos que são caras, e ainda assim, né, insistem em querer esse padrão de vida para si, e aí vai cometendo erros e mais erros que se tornam bastante prejudiciais para ele e para a sua família. Querem de uma hora para outra ascender, né, crescer na vida, dentro da sociedade, e aí vão promovendo para si próprios atalhos e enganos e construindo uma vida baseada na facilidade e em supérfluos e com prejuízos muito grandes para si próprio e para a sua família. Esse não é o ensinamento da palavra do Senhor. Não. A palavra do Senhor diz que é digno, né, a pessoa está buscando o seu próprio sustento e ainda para ajudar outras pessoas. Então, é proveitoso a pessoa comer, se vestir do próprio suor do seu rosto, com toda dificuldade. Nada de vida fácil. Aliás, as facilidades, elas só iludem a pessoa. Tem uma frase que eu ouvi uma certa vez e não esqueci, já tem quase 30 anos, que diz assim: as facilidades iludem e enfraquecem, as dificuldades ensinam e fortalecem. Eu ouvi isso, gravei, e é uma grande verdade. Não é
Não é um texto bíblico, eu vi de uma pessoa, mas é uma grande verdade. As facilidades iludem e enfraquecem. Enfraquece a pessoa. Enquanto que as dificuldades ensinam e fortalecem. A pessoa vai ficar madura, fortalecida, né, para enfrentar mais dificuldades que irão surgir. Então, o engano da vida fácil e supérfluo. Aqueles que querem levar uma vida séria aos pés do Senhor não podem buscar por esse caminho. Temos e teremos sempre dificuldades em nossa frente e não podemos fugir delas. Precisamos encarar e crescer com elas, amadurecer, e as experiências que nós passamos, seja ela na vida profissional, seja na vida emocional, seja na vida espiritual, seja relacional, onde for. Temos dificuldades, precisamos encarar e crescer e servir de experiência para nós mesmos e para outras pessoas. Bom, o terceiro ponto fala do tempo do homem e o tempo de Deus, com base em Eclesiastes capítulo 3. E o versículo 1 é até o texto áureo do estudo desta manhã. Mas o que é que o autor coloca aqui? O tempo do homem versus o tempo de Deus. Saber que há um tempo para tudo, incluindo você e eu, nos angustia. Por mais que persigamos em alcançar e conseguir mais tempo de vida, o certo é que um dia nosso tempo se acabará. E como temos o desejo de dominar tudo, o fato de não termos o domínio do nosso tempo de vida nos angustia. Alguns pensam ser donos de seu tempo, ledo engano. Ninguém tem esse domínio, a não ser o Senhor. Que coisa maravilhosa é isso. Há um tempo para tudo determinado por Deus. Não sabemos o quanto ou quando será, mas o que foi criado por Ele tem o seu tempo. Nas entrelinhas aqui, o que nós vemos, o autor colocou bem claramente o tempo de Deus versus o tempo do homem. O tempo do homem não é igual ao tempo de Deus e vice-versa. O que nós entendemos aqui é que Deus, Ele criou tudo com uma causa e um efeito, e tudo tem o seu tempo apropriado, tudo tem uma lei. Então, Deus, Ele está sempre acima de nós, está sempre à nossa frente, e nós não conseguimos nem conseguiremos vencer isso, e nem deve ser a nossa intenção. Então, Deus é soberano em tudo. Existe algo que é chamado vontade permissiva do Senhor. E nesse tempo, chamado tempo de Deus, nada acontece sem a vontade permissiva do Senhor. Nada acontece. Não é nós que vamos dizer o tempo de realizar as coisas, das coisas acontecerem. Não somos nós, é Deus quem vai dizer.
E nós precisamos crer que nessa vontade permissiva de Deus as coisas acontecem no tempo exato. O tempo de Deus é o tempo exato. Nem antes, não acontece nem antes, nem depois. Tudo é no tempo exato. No tempo escolhido por Deus. Sabe por quê? Eu disse, Deus está à nossa frente. Ele tem conhecimento de todas as coisas. Deus é onisciente. Nós não temos uma bola de cristal, nós não temos esse poder, mas Deus tem. Deus é onisciente. E que, portanto, precisamos entender que o tempo de Deus é o tempo apropriado para que as coisas aconteçam. Na minha vida, aconteça na sua vida, e aconteça não de acordo com as minhas pretensões, mas de acordo com a vontade de Deus. Isso é algo que muitas das vezes o ser humano reluta e reluta, aí é necessário entendermos, né? Deus como soberano sobre terra e céu. A vontade permissiva dele, né, estará sempre acontecendo. Uma coisa que nós precisamos entender, algo que precisamos entender, é que a vontade permissiva de Deus nunca é para o nosso mal, mas para o nosso bem. O grande problema é que nós queremos que as coisas aconteçam como nós desejamos e no tempo que nós queremos. Mas vamos refletir mais um pouco a respeito deste texto, né, de Eclesiastes capítulo 3, no versículo 1, e que, aliás, ele vai até todo o capítulo 8 ou 3, ele fala a respeito do tempo apropriado, né, para todas as coisas. Então vamos deixar mais um pouco para a mensagem, tá certo? Que daqui a pouco iremos falar a respeito. Os males e as tribulações da vida. Eclesiastes capítulo 4. Não tem o parágrafo aqui desse subtópico, subtítulo, diz assim: não tem como escapar de nosso olhar os males e a tribulação de nossos dias. Capítulo 4, que faz referência, capítulo 4, versículo 1, que diz assim: de novo olhei e vi toda a opressão que ocorre debaixo do sol. Então não tem como escapar de nosso olhar os males e as tribulações de nossos dias. Por mais que queiramos nos distanciar, o mal nos espreita e as tribulações acabam nos afligindo também. Novamente temos que voltar nosso olhar em direção para o nosso Deus, aquele que tem o controle do tempo e de tudo que nos cerca, para continuarmos a viver. Infelizmente, há uma enormidade de coisas ruins acontecendo. Isso sempre aconteceu e sempre acontecerá. Porém, aquele que tem o Senhor e procura viver e caminhar dignamente diante dele, da sociedade, tenderá a viver de maneira diferente, pois utilizará a sabedoria a seu favor, a fim de aproveitar melhor o tempo de vida que Deus lhe deu. É algo que nós não podemos negar de maneira nenhuma. Os males sempre afligiu a humanidade, certo? Sempre houve e sempre haverá episódios
ruins, maléficos na vida da humanidade. As tribulações da vida, problemas particulares, problemas familiares, problemas coletivos, como é o caso desta pandemia, está em todo o mundo. Então, é algo que não podemos negar, sempre existiu, sempre existirá. Mas o autor, ele faz referência aqui, falando que aquele que teme o Senhor e procura viver e caminhar dignamente diante dele, da sociedade, tenderá a viver de maneira diferente, pois utilizará a sabedoria a seu favor, a fim de aproveitar melhor o tempo de sua vida que Deus lhe deu. Ou seja, mesmo em meio aos males, às tribulações, há espaço na nossa vida para pedirmos sabedoria a Deus, para aproveitarmos cada momento. E então vivemos esses momentos que sejam de fato momentos que edifiquem a nossa vida, momentos que possamos aproveitar as oportunidades para o nosso bem, como também para o bem do outro. Momento que possamos aproveitar para um crescimento. Por que não? Esse momento de isolamento que estamos passando agora é um momento de aperfeiçoar conhecimentos, de fazer um curso, seja ele secular ou na área bíblica. É um momento que precisamos ter sabedoria para aproveitar a estar mais próximo da família, a ler bons livros. Sempre há alguma maneira de nós aproveitarmos sempre ao lado positivo daquilo que é ruim, tudo há um lado positivo, um lado negativo, mas vamos aproveitar positivamente o mal que muitas das vezes é imposto sobre a nossa vida. Vamos lá, conselhos práticos para o viver, com base no capítulo 5 e capítulo 6 de Eclesiastes. E o autor começa assim: o amor e cuidado de Deus para nós é tão especial que ele nos deixou um manual de como podemos alcançar uma vida e um viver saudável. Porém, nossas escolhas nos afastaram e, às vezes, continuam nos afastando desse projeto inicial. Por isso, investimos tanto tempo a procurar algo sempre melhor para nós e para aqueles que amamos, pois intimamente sabemos que fomos criados para algo muito especial e não nos conformamos com pouco. É assim que somos. Ruim? Penso que não. O importante é o que fazemos com aquilo que nos foi dado para viver. Nossas escolhas farão toda a diferença na gerência de nossa vida, pois as consequências virão, boas ou ruins. Por exemplo, e aqui eu quero colocar como um exemplo esse segundo parágrafo, entenda como um exemplo o que temos feito em relação à adoração ao nosso Deus em nosso viver. E ainda, como temos
procedido, como temos nos portado na casa de Deus. Somos aconselhados a honrar o Senhor, inclusive em sua casa. Quarta pergunta: nosso coração está diante do Senhor em adoração sincera? E a quinta pergunta diz: quando saímos da sua casa, nossa condição espiritual é melhor ou pior do que aquela que chegamos? Não permitamos que nossos atos de culto sejam superficiais, insinceros e hipócritas. É algo para nós pensarmos profundamente, não de uma maneira superficial. Precisamos aprofundar isso. Como tem sido a nossa adoração ao Senhor? Reflita a respeito disso. Continuando aqui, o autor diz: um ditado popular diz que a pressa é inimiga da perfeição. Faz sentido quando temos o conselho de que não devemos ser precipitados. Capítulo 5, versículo 2 diz assim: não te precipites com a boca. Pensar e refletir antes de falar é bom. Ser apressado pode atrapalhar nosso viver e abreviar muitas coisas boas que poderíamos viver e desfrutar. Então fica aí um conselho, né, para a nossa vida prática, que com relação à adoração ao Senhor e com relação a ser precipitado. Eu até vou falar também na mensagem a respeito disso, de agirmos precipitadamente. No último parágrafo desse item, o autor coloca o seguinte: em relação às riquezas materiais, sabemos que elas não dão sentido real à vida. Mesmo assim, a almejamos e buscamos. Ruim? Penso que não. Porém, não devemos colocar nelas a nossa esperança e confiança. Em tudo devemos ter sabedoria, pois necessitamos de bens e recursos materiais para viver. Só não podemos deixar que tomem espaço demasiado em nossa mente e coração e que venhamos a nos destruir para adquirir ou conquistar bens e nos esqueçamos de levar a vida com Deus e com quem amamos. As riquezas nos foram dadas para delas desfrutarmos e não nos desgastarmos. Está no versículo 13 do capítulo 5. Então, está aí uma palavra muito boa, né, a respeito de pessoas que têm ou colocam a sua vida somente para perseguir coisas materiais. Só que foi falado nisso: conquistar, conquistar e conquistar. Esquece da sua plena adoração ao Senhor, da sua entrega ao Senhor e também das pessoas que os cercam, né? São as pessoas que amamos e que também nos amam. Muito especialmente a família. Então, é necessário ter muito cuidado e estar atento com relação a isso. Não somos nós que servimos aos bens materiais e às riquezas. Elas é quem nos servem. E precisamos ter sabedoria para desfrutar daquilo que Deus nos dá. Tudo que Deus nos dá. Mesmo o pouco que nós temos, mesmo que não sejamos tão fartos em bens, mas é necessário sabedoria. Porque quando nós não temos sabedoria, ao invés de controlarmos os nossos bens, eles que nos controlam.
Eles que nós vivemos em função deles. Isso aí se torna um perigo. Ao invés deles viverem em função de nós. Então, para concluir, diz assim: apesar de muitos desejarem até afirmar o conhecimento do futuro, nenhum ser humano tem o conhecimento do que acontecerá. Ninguém conhece o futuro a não ser o Senhor. Especular é inútil e uma perda de tempo. Deus nos deu informações necessárias para viver. Ele nos encoraja a andarmos dignamente e vivermos com sabedoria. Nosso tempo terminará e o melhor é aproveitarmos as oportunidades da melhor forma possível. Que Deus então nos dê sabedoria para tanto, para aproveitarmos da melhor maneira possível o nosso tempo, os nossos bens, sem jamais esquecer de colocar Deus em primeiro lugar e de realmente amarmos aqueles que nos amam. Vamos orar para depois meditarmos na palavra do Senhor? Oremos. Ó Pai, chegamos ao final de mais uma lição e podemos dizer que aprendemos verdadeiramente. Agora o que nos resta é colocarmos em prática. Que a vaidade saia de nós, que nós possamos saber desfrutar daquilo que o Senhor nos dá, que nós possamos aproveitar bem o tempo, que nós possamos ser bons administradores dos nossos bens, sem deixar que eles nos dominem, mas que nós possamos dominá-los, pedindo sabedoria ao Senhor, e que, sobretudo, possamos honrar o Senhor, porque é o Senhor quem nos concede tudo. Tudo gira em torno da tua vontade permissiva. E se o Senhor tem nos permitido termos o que temos, sermos o que somos, nós devemos tudo ao Senhor. Portanto, pedimos que o Senhor nos dê discernimento e sabedoria para sermos bons administradores de tudo que o Senhor nos dá. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos meditar agora na palavra do Senhor? Abra sua Bíblia em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1. Diz assim, versículo 1 do capítulo 3 de Eclesiastes: para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Eu aqui quero intitular a mensagem desta manhã da seguinte maneira: tempo versus precipitação versus confiança no Senhor. Tempo versus precipitação versus confiança no Senhor. Meus irmãos, já que a Bíblia é a palavra de Deus, essa mesma Bíblia ela afirma que existe um tempo apropriado para todas as coisas debaixo do céu, sem exceção. Todas são todas. Então tem um tempo apropriado para todas as coisas. Salomão, nesse capítulo 3, cita alguns exemplos, que vai do versículo 2 ao versículo 8. E aqui eu quero ler. Os irmãos acompanham aí, diz assim: tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar,
tempo de derrubar e tempo de construir, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de plantear e tempo de lançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar e tempo de conter, tempo de procurar e tempo de desistir, tempo de guardar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de calar e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de lutar e tempo de viver em paz. Esses são alguns dos exemplos que Salomão resgata, né, para falar que há um tempo apropriado para todas as coisas. Tempo apropriado para todas as coisas. Então, esse é o primeiro aspecto, né, da mensagem de hoje, é o tempo, que eu intitulei como tempo versus precipitação versus confiar no Senhor. Então, já que foi falado a respeito do tempo, eu quero trazer esses outros dois fatores decorrentes desse tempo apropriado. O primeiro fator é que, se há um tempo apropriado, não pode haver precipitação. De maneira nenhuma. Não podemos lutar contra isso. Se há um tempo apropriado, não pode haver precipitação. Olha o que o próprio Salomão escreve em Provérbios, capítulo 14, versículo 29. O homem paciente dá prova de grande entendimento, mas o precipitado revela insensatez. Nós já vimos em outra oportunidade, meditando em Provérbios, que o oposto a sábio, a sensato, é insensato e tolo. Então é isso que Salomão está falando. O homem paciente dá prova de grande entendimento, mas o precipitado revela insensatez, ou seja, ele é tolo. É um grande insensato por agir precipitadamente, fora do tempo apropriado. Ele ainda escreve, Salomão, em Provérbios 19, versículo 2, dizendo: não é bom proceder sem refletir, e peca quem é precipitado. Olha que profundidade. Não é bom proceder sem refletir, e peca quem é precipitado. Ou seja, está dizendo aqui que o precipitado, ele não pensou, ele não refletiu, ele não meditou, ele não calculou as consequências. E então, errou. E vai pagar pelo erro. Quantas pessoas agem e falam precipitadamente? São apressadas, afobadas, não têm paciência. Aliás, você sabe qual é a origem da palavra precipitado? Vamos ver? A palavra precipitado vem do latim precipitare. Sabe o que quer dizer? Atirar-se para baixo, lançar-se de um lugar elevado. Ou seja, o resultado de uma ação impensada, irrefletida, né, precipita a si mesmo à queda. Ou seja, a pessoa precipitada leva a si própria para a queda, para a ruína. E eu volto a dizer, muitas pessoas têm agido assim
não levando em conta que tem um tempo apropriado para todas as coisas, afobadamente, né, sem paciência alguma, e isso tem levado a si própria à queda, à ruína. Isso quando está só é uma coisa, mas quando tem a família, leva até a própria família à queda, à ruína, leva ao caos. Não pensa, não medita, não reflete nas consequências. Então, esse é o primeiro fator. Se há um tempo apropriado, não pode haver precipitação. Cuidado. Precipitação leva a ruim. O segundo fator, se há um tempo apropriado, deve haver confiança no Senhor. Afinal de contas, a palavra de Deus nos estimula sempre a isso, a depositarmos essa confiança no Senhor. Eu selecionei aqui alguns versículos, dentre tantos, que nos fala a respeito disso. Diz assim o Salmo 40, versículo 1, bastante conhecido em nosso meio: esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Ou seja, Deus, Ele vai atender, primeiramente, no tempo dele, e segundo, a vontade dele. Não esqueça isso jamais. Nem tudo que eu peço e você pede vai ser de fato aquilo que Deus quer para nós. Não esqueça que Deus sempre quer o melhor para nós. Espere com paciência no Senhor. O Salmo 125, versículo 11 diz: os que confiam no Senhor são como um monte de Sião que não se abala, mas permanece para sempre. Ou seja, aquele que continuamente confia em Deus, na provisão de Deus, na solução de Deus, a sua esperança é Deus, não será abalado. Não vai sofrer as consequências de uma escolha, de uma decisão ruim. Isaías, profeta Isaías, capítulo 40, versículo 31, diz: mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustas, andam e não se cansam. Esperar no Senhor, confiando. Não será desgastada. Né? Você não será desgastado fisicamente, não será desgastado materialmente, não será desgastado emocionalmente, porque queda, ruína, desgasta. Né? Não será desgastado espiritualmente. Tanto vale a pena esperar no Senhor com confiança. Esse último versículo que eu vou trazer aqui, 1 João, capítulo 5, versículo 14, primeira carta de João, diz assim: esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus, se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. Esta é a confiança que temos.
ao nos aproximarmos de Deus, se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouvirá. Portanto, vale a pena confiar no céu. Vale a pena confiar na vontade de Deus, na soberania de Deus, no amor de Deus. Vale a pena confiar plenamente em Deus, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Confie dessa maneira. Há um tempo apropriado para todas as coisas. Por isso não pode haver precipitação, mas deve haver confiança no Senhor. Vamos agir assim, dessa maneira? Vamos colocar em prática como a palavra de Deus está ensinando? Não adianta agirmos precipitadamente, só vamos quebrar a cara, só vamos trazer problemas para nós e para a nossa família. E quem sabe para outras pessoas mais. Então, vamos aplicar essa palavra de Deus na nossa vida, procurar viver pacientemente, confiando no Senhor, esperando no Senhor, porque no tempo certo tudo vai acontecer. Não é nem antes nem depois, mas no tempo de Deus. O tempo perfeito de Deus. Tudo vai se realizar. Vamos orar nesse momento? Mais uma vez? Para encerrarmos nosso encontro aqui na Escola Bíblica Dominical. Oremos. Ó Deus, como a Tua palavra é boa, como a Tua palavra é viva, como a Tua palavra é eficaz, como a Tua palavra é verdadeira. Quanto o Senhor tem a nos ensinar ainda. Ó Deus, nesse momento que estudamos e acabamos de meditar na Tua palavra, nos dá equilíbrio, Senhor. É necessário equilíbrio na nossa vida, para que não sejamos precipitados, mas que possamos confiar no Teu agir, possamos confiar quando colocamos problemas, situações, desejos, sonhos, projetos nas Tuas mãos. E não agir precipitadamente, mas esperar no Senhor a Tua aprovação, que nós não venhamos nos enganar, querendo seguir a resposta do nosso coração, do nosso ego, mas que tenhamos discernimento necessário, o suficiente para sabermos escutar a Tua voz e não ao nosso próprio eu. Muitas vezes pecamos quando ouvimos a nós mesmos e não o Senhor. Portanto, pedimos perdão e reafirmamos o desejo de um equilíbrio vindo do Senhor. Ó Pai, possamos saber viver neste mundo, esperando no Senhor, tá? Na certeza de que há um tempo apropriado para todas as coisas. Agora pedimos que o Senhor nos dê e continuar a viver em Tua presença. Prepara os nossos corações para o culto logo mais à noite. E que o Teu nome seja engrandecido através das nossas vidas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém.
E assim chegamos ao final de mais uma transmissão da Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista Carvalhos de Justiça. E logo mais à noite teremos a transmissão do culto da noite. Iremos cantar ao Senhor alguns hinos e iremos meditar na sua palavra. Nós continuamos na série de mensagens em Gênesis. E iremos meditar nesta noite no capítulo 8 de Gênesis. Então, esteja preparado que a partir das 18h30 a transmissão do culto já estará disponível para você acompanhar. Eu peço que passe também o link de todos os cultos que estamos realizando para outras pessoas, para que outras pessoas sejam alcançadas também com as transmissões. Culto de oração na terça, culto de oração e doutrina na quinta, a EBD e o culto do domingo à noite. Repasse para outras pessoas, para serem alcançadas. Eu tenho repassado também para outras pessoas e peço que você faça o mesmo, tá certo? E que Deus abençoe a mim, Deus abençoe a você e logo mais à noite, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe.